E o preço da cesta básica no Vale do Paraíba subiu 1,4% em abril deste ano, na comparação com o resultado de março, e anotou a maior desaceleração no valor desde janeiro. O primeiro mês do ano registrou a maior alta dos últimos 34 meses, com 2,83% de aumento ante dezembro. A pesquisa é feita todos os meses pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais. Desde janeiro de 2006 é feita essa pesquisa. No Vale, cesta básica mais barata foi registrada em Taubaté, com valor de R$ 1.121,97. A mais cara ficou em Campos do Jordão, com R$ 1.137. A explicação para a desaceleração nos preços é o início de boas safras. Com o clima mais estável, segundo o NUPES, a queda no valor dos alimentos deve ser uma tendência para os próximos meses. As exceções serão a carne e o leite, cuja produção é normalmente mais cara nos meses mais frios, por causa dos problemas com o pasto. Em abril, do total de 44 produtos pesquisados pelo NUPES para a cesta básica, 32 são alimentos e destes, 17 sofreram aumento de preço e 15 redução. Na média, os itens que mais encarecem foram a cenoura, o feijão carioquinha e a farinha de mandioca. Os produtos que mais registrarem redução no valor foram o tomate, a mandioca e o frango. O Plano Nacional de Educação foi debatido nesta manhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Enviado pelo governo ao Congresso Nacional em 2010, o PNE estabelece os investimentos na educação pelos próximos 10 anos. Confira. Aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro do ano passado, o Plano Nacional de Educação ainda precisa ser analisado pelo Senado. Entre as metas para os próximos 10 anos estão oferecer educação integral em 50% das escolas públicas de educação básica, alfabetizar as crianças brasileiras aos 6 anos de idade e formar metade dos professores de educação básica em cursos de pós-graduação. O governo decidiu destinar 10% do Produto Interno Bruto para educação e enviou um projeto de lei que utiliza recursos do pré-sal no setor. Nós precisávamos assegurar 100% dos recursos do petróleo para viabilizar a educação pública brasileira e permitir que a gente chegue a 10% do Produto Interno Bruto investindo na educação brasileira. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos decidiram pedir vista coletiva da matéria. O principal ponto questionado foi o financiamento público de instituições privadas de ensino. A minha preocupação é que o PNE que veio da Câmara não diz como aplicar os 10%. E ele continua sem dizer como aplicar. Não diz se o dinheiro vai ser soltado de helicóptero no quintal da escola, se vai chegar para melhorar as atuais escolas ou se vai criar um novo sistema educacional, que é o que eu pessoalmente tenho defendido. A grande divergência política que tem diz respeito à destinação dos 10% do PIB, em que a Câmara aprovou que os 10% são destinados a financiamento público da educação pública e isso não tem amparo constitucional. O PNE também foi debatido em audiência pública na Comissão de Educação com o ministro Aloysio Mercadante. Ele defendeu o relatório do senador José Pimentel. Para Mercadante, caso o investimento em educação se restringe à educação pública, programas como Ciências Sem Fronteiras e financiamentos do FIES e do ProUni serão prejudicados. Vamos definir o que é investimento em educação pública, não necessariamente estatal. Não precisa ser na escola estatal. Na escola é prioritariamente na estatal, mas não exclusivamente. Um curso gratuito numa boa escola universitária é política pública de educação. Decisões expedidas entre fevereiro de 2012 e maio deste ano pela Justiça Federal determinam que 5 instituições de ensino superior paulistas devolvam R$ 662 milhões aos cofres públicos por isenção indevida de impostos. O levantamento foi divulgado pelo site Congresso em Foco. Com as decisões são de primeira instância, ainda cabe recurso. São elas Mackenzie, Metodista e PUC Campinas. São umas das e que estão entre as universidades condenadas.
A Justiça alega que essas instituições não cumprem exigências legais para serem consideradas filantrópicas e assim terem a isenção no recolhimento dos impostos. O Mackenzie e a PUC Campinas foram condenadas a pagar 240 milhões de reais cada uma. A Metodista precisará devolver 90 milhões de reais. Os valores tiveram como base dados do Ministério de Justiça, compilados pelo site. E vamos a mais um intervalo. Fique com imagens de Pindamonhangaba.